Bem, meus amigos, é uma grande satisfação estar novamente aqui com vocês. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Marcos Santos, coordeno aqui as atividades da Casa da Pesquisa Operacional, e hoje eu estou trazendo mais uma questão do concurso da Petrobras para resolver aqui passo a passo com vocês, né? É uma questão que tem uma pegada mais quantitativa, por motivos óbvios, né? Todos sabem que eu fiz mestrado e doutorado em pesquisa operacional, em métodos quantitativos, então, na maioria das vezes, eu vou trazer justamente uma questão que tem uma pegada mais quantitativa, tá? Então, eu estou agora priorizando as questões da Petrobras, porque temos aí um concurso aberto, né, para centenas de vagas, e aí o meu objetivo é justamente ajudar a quem está se preparando para esse concurso, né? Salário aí inicial superior a R$11.000. Bem, então, mostrar aí hoje a questão que nós vamos ver. Então, nós veremos essa questão é do concurso da Petrobras do ano de 2010, e o assunto é engenharia de operações e processos de produção. Então, essa é a questão. Ela diz o seguinte, ó: uma fábrica de latas exige instalar uma quantidade de prensas suficiente para produzir 5.040.000 latas anualmente. Cada uma das prensas deve funcionar nos 2 turnos da fábrica, cada um de 8 horas diárias, sendo utilizadas essas prensas apenas durante 7 horas por turno, e com produção de uma lata a cada 0,2 minuto. Admitindo-se que não existem perdas na produção e que a fábrica trabalha 240 dias no ano, para o completo atendimento à demanda, o número de prensas em unidade a serem instaladas é de... Então, vamos lá. Bem, para quem já trabalha com engenharia de produção, essa questão, se não tem nada demais, né? A gente trabalha com isso mesmo o tempo todo, dentro da engenharia de produção, né? Mas vamos lá, vou resolver, então, passo a passo, essa questão. Bem, então nós temos o seguinte, né? Então, vou anotar aqui. Então, nós temos... O que ele quer saber? Ele quer saber o número de prensas, né? Então, vou colocar aqui. Então, nós temos, então, N prensas, que é justamente o que a gente precisa descobrir, tá? Sendo que essas prensas, o que o problema disse? O problema disse que elas precisam produzir 5.040.000 latas, né? É isso que o problema diz. Okay. E aí o problema diz que essas prensas, elas trabalham em 2 turnos, né? 2 turnos de 8 horas. 2 turnos de 8 horas. Só que, na verdade, as máquinas não trabalham 8 horas seguidas, né? O problema disso, se a gente voltar, ó, o problema disso que essas prensas trabalham apenas 7 horas por turno. Então, embora cada turno tenha 8 horas diárias, as prensas só trabalham 7 horas, né? Então, tem meio que uma pegadinha aqui, né? O turno é de 8 horas, mas dentro dessas 8 horas, a prensa só trabalha 7 horas, né? Então, voltando aqui, né?
2 turnos de 8 horas, então, na verdade, essas 8 horas, né, elas se transformam em 7 horas de trabalho das prensas. Certo? O turno tem 8 horas, mas a prensa só trabalha 7. E aí eu posso calcular o total de horas. Então, 2 vezes 7, eu vou ter 14 horas diárias que cada prensa trabalha. Ok, vou deixar aí separado esse dado. Né? O que mais problema disso? Eu estou aqui com a prova aqui na mão, vamos ver. Bem, e aí ela quer essa produção aqui, né? O problema é essa produção em 1 ano. E o problema disse que 1 ano tem 240 dias úteis. Não 360, nem 365. Né? Claro que ele está descontando aí os sábados, domingos, feriados, 240 dias. Então, eu posso transformar isso em horas de operação. Né? Eu já sei que cada prensa vai trabalhar 14 horas por dia e que o total de dias são 240 dias. Então, eu já posso calcular o total de horas de cada prensa em 1 ano. Né? É só a gente fazer o quê? Multiplicar o número de dias, 240, vezes a quantidade de horas diárias. Né? Então, aí nós iremos obter 3.360 horas. Então, quer dizer que cada prensa, cada unidade de prensa, trabalha em 1 ano um montante de 3.360 horas. Okay. Aí o problema nos diz o seguinte, que para produzir uma lata, a prensa ela leva 0,2 minutos. Então, minuto. Então, observe. Então, na verdade, a nossa unidade base precisa ser 1 minuto, né? Que é o tempo de produção para cada lata. Né? Para mim, não é interessante a unidade de tempo estar nem em dias, nem em semanas, nem em anos, nem em horas, porque eu sei que uma lata leva 0,2 minutos, então, no final das contas, a gente vai ter que montar uma regra de 3. Né? Então, o que eu vou fazer? Se uma lata leva 0,2 minutos, eu vou passar essa 3.360 horas, eu vou passar para minutos. Como? É só multiplicar por 60, né? 1 hora tem 60 minutos, 1 hora, então eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 60, para quê? Para passar esse montante de horas para minutos. E aí, qual é o resultado que nós teremos? Então, nós teremos 201.600 minutos. Então, já sei que em 1 ano, uma prensa trabalha 201.600 minutos. Agora, eu consigo calcular quantas latas uma prensa produz. Né? Eu consigo calcular quantas latas uma prensa produz fazendo uma regra de 3 aqui. Pergunta. Então, aqui. Pergunta. Quantas latas uma prensa
produz. Com os dados que eu já coloquei aqui na tela, a gente consegue calcular fazendo o quê? Fazendo uma regra de 3 simples. Né? Uma regra de 3 simples, que aqui é diretamente proporcional. Né? Então, eu tenho aqui a quantidade de latas e o tempo. O problema, ele me disse que uma lata leva 0,2 minutos. Então, uma lata, 0,2 minutos. Eu sei que a prensa, cada prensa trabalha quantos minutos? Está aqui, 201.600 minutos. Então, se eu tiver um tempo de 201.600 minutos, eu produzo quantas latas? Não sei, X. É uma regra de 3 diretamente proporcional. Eu vou multiplicar cruzado aqui, vai ficar 0,2x é igual a 201.600. E x é igual a 201.600 dividido por 0,2 minutos. Então, quer dizer que eu vou ter o resultado de 1.008.000 latas. Então, essa é a produção, repara, acompanhe só o raciocínio. Essa é a produção de uma prensa, né? No início, o problema ele quer saber quantas, aqui no início, né? O problema ele quer saber quantas prensas a gente precisa para essa demanda. Para essa demanda de 5.040.000 latas em um ano. O que eu fiz? Estou calculando a produção em um ano de uma prensa. Né? Eu já sei que cada prensa trabalha 2 turnos, o turno tem 7 horas, 2 vezes 7, 14, então cada prensa trabalha 14 horas diárias, um ano tem 240 dias, então multipliquei 240 dias por 14 horas diárias, dá 3.360 horas. Aí o problema me disse que uma prensa leva 0,2 minutos para produzir uma lata. Então, passei esse 3.360 horas por minuto, multiplicando por 60, achei 201.600 minutos. E aí, se a gente dividir esse 201.600 minutos por 0,2 minutos, eu vou achar a produção de uma prensa. Uma. Né? Só que ele quer saber o quê? Quantas prensas para produzir 5.040.000 latas. Então, aí nós vamos fazer outra regra de 3, né? Eu vou fazer outra regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Então, aqui, número de prensas e quantidade de latas produzidas. Então, eu acabei de calcular aqui, né? Que aqui, né, que uma prensa produz 1.008.000 latas por ano. Então, é o que eu vou usar aqui. Ó. Uma prensa produz 1.008.000 latas por ano. E quantas latas que ele quer produzir? Ele quer produzir 5.040.000 latas. Então, nesse caso, eu vou precisar de quantas prensas? Vou chamar aqui de outra letra, só para não ficar X igual a outra, né? Eu vou precisar de Y prensas. Novamente, eu vou multiplicar cruzado. Então, vai dar 1.008.000 vezes Y é igual a 5.040.000. E aí o Y vai dar 5.040.000 dividido por 1.008.000. Né? Aqui corta já
divide aqui por 1.000, né? Simplifica por 1.000, fica 5.040 dividido por 1.008, e aí o y dá 5. Então, quer dizer que nós precisamos de 5 prensas para atender a demanda anual. Aí a questão resolvida, né? Então, voltando lá, então nós precisamos de 5, está lá, então é letra E, de escola. Tá? Então, está aí mais uma questãozinha resolvida, passo a passo. Não é uma questão difícil, uma questão simples, né? Ainda mais para o engenheiro, para a gente que está acostumado a estudar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, série de Fourier, transformada de Laplace, álgebra linear 1 e 2. Aqui, o cálculo mais complexo que nós fizemos foi uma regrinha de 3. Na verdade, 2 regrinhas de 3. Né? Então, a questão muito simples. O único fator dificultador na prova é que você precisa ler o enunciado, entender rápido e resolver também a questão de maneira rápida. Porque no concurso, normalmente, você tem 2, 3 minutos para resolver cada questão. Então, rapidamente, você precisa ler essa questão e entender, né, encadear esse raciocínio lógico para chegar até esse resultado. Né? Então, a questão em si não é difícil. Talvez o que seja um fator complicador é você ter que resolvê-la em tão pouco tempo para poder dar conta da prova inteira. Né? Então, aí mais uma questãozinha. Espero que tenham gostado. Então, como eu disse, a minha proposta é todo dia colocar uma questão nova da Petrobras, explorando o conteúdo que está lá no edital. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço por assistirem aqui o vídeo, estarem acompanhando as atividades da Casa da Pesquisa Operacional. Qualquer dúvida, pode colocar aqui no comentário do vídeo, que eu vou responder, eu respondo a todas as dúvidas. Então, pode deixar aí no comentário do vídeo. E peço que vocês me ajudem divulgando esse trabalho, compartilhando o vídeo, né, esses vídeos com seus amigos, se inscrevendo aqui no canal, curtindo aqui né, porque essa é a única maneira que eu tenho de medir, né, de aferir se esse trabalho que eu tenho feito realmente está impactando positivamente a vida das pessoas. Né? Então, eu preciso que vocês troquem né, me deem esse feedback, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, para que eu possa continuar conduzindo aqui as atividades da Casa da Pesquisa Operacional. Está bem? Então, amanhã nos vemos novamente com mais uma questão aí direcionada para o concurso da Petrobras. Até mais.